Pronto. Só tentar aumentar aqui mais um pouco. Chegou mais gente. Então, mais uma vez, boa noite, gente. Hoje nós vamos tratar sobre o Império Romano, ok? Na verdade, sobre a civilização romana, a civilização que faz parte, né, do que a gente chama, né, do conjunto, né, de civilizações da antiguidade ocidental, ok? E nesse sentido, o que é que a gente observa? A gente observa que tanto a civilização grega, certo, quanto a civilização romana, elas vão contribuir, assim, de forma muito importante para o desenvolvimento daquilo que a gente chama de cultura ocidental, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte: se a civilização grega ela vai contribuir para a formação da mentalidade, né, da cultura, em seu aspecto filosófico, né, em seu aspecto mitológico, em seu aspecto político, né, na questão da, da como é que eu posso dizer, fui olhar o chat aqui, perdi o raciocínio, mas vamos lá. Então, se a civilização grega, ela se viu para a formação daquilo que a gente chama de arcabouço filosófico, né, e político da civilização ocidental, a civilização romana, ela vai constituir-se, né, uma civilização muito importante no sentido de formação política e organizacional no sentido do campo do direito, certo? O direito romano, ele é ainda hoje estudado nas graduações em direito, né, de grande parte, né, da civilização ocidental. Então, se você faz um curso de direito aqui na universidade aqui em Pernambuco, você, no início do seu curso, você vai estudar sobre legislação romana, porque os romanos eles vão contribuir de forma muito importante para aquilo que a gente chama, né, de direito civil, que o iuris civilis, né, que era o iuris justiça, né, civilis civil, então você teria, né, a justiça civil romana, ela sendo muito importante, certo? Então, nesse sentido, a gente vai tentar entender hoje como é que se constituiu, né, como é que surgiu, como é que se desenvolveu essa civilização tão importante, vai tentar entender os períodos, né, da história da civilização romana, e na verdade a gente tem 3 períodos, mas nós vamos tentar trabalhar hoje só 2, para não ficar tanto tempo, né, e para dar para a gente trabalhar com mais calma, ok? Então veja, para começo de conversa, para começo de conversa, a civilização romana ela vai se desenvolver na região que a gente chama de Península Itálica, essa região aqui. Ó. Então, os romanos eles vão se estabelecer aqui na região da Península Itálica, lembrando, a península é uma porção de terra do continente que adentra para o mar. Estão vendo aqui? Aqui o continente e ela adentra. Então, a gente tem aqui a Península Itálica, essa bota aqui, ó, dando um chute na Sicília, certo? A terra dos mafiosos, né? Da máfia, né? Italiana. Então, aqui na região da Sicília. Então, o que é que a gente vai observar? A civilização romana, ela vai se desenvolver nesse território que, diferente
do que vai acontecer, certo, com os gregos, era um solo, assim, a península, ela tinha um solo fértil, diferente do que vai acontecer com a civilização grega, né, que vai se desenvolver ali por volta da região da Península Balcânica, e nesse sentido, a gente vai observar que o território pedregoso dificultou a atividade agrícola, né, que era a atividade mais desenvolvida, né, por essas civilizações da antiguidade. Então, a gente vai observar que os romanos, eles se desenvolvem aqui na Península Itálica, às margens do rio Tibre, em um terreno fértil, né, que favorecia o desenvolvimento da agricultura. Então, diferente também do que vai acontecer na Grécia, onde o território era pedregoso, né, dificultava a agricultura, mas favorecia o desenvolvimento de portos, né, para navegação, porque ele tinha, né, bons portos naturais. Na Península Itálica vai ser o contrário, eles vão ter um litoral pouco recortado, de forma, né, que eles não vão ter tantos portos naturais, né, em abundância. Mas eles, em compensação, puderam desenvolver a atividade agrícola. Então, os primeiros habitantes que vão se estabelecer nessa região vão se dedicar à atividade, né, da criação, né, de animais, principalmente cabras, né, ovelhas, e a atividade agrícola. Então, o que é que a gente tem? O povoamento, né, do território, né, da Península Itálica, existem dois relatos, né, que falam a respeito do povoamento, né? O relato arqueológico, né, e o relato mitológico, que a gente vai falar deles daqui a pouco, no próximo slide. Mas o que a gente sabe é que do pessoal que povoou a região, no norte, cadê aqui o mapa de novo? Aqui, ó, no norte, certo? Nessa região aqui, a gente tinha os gauleses, para quem não sabe ou nem lembra, né, quem eram os gauleses, certo? Quem já assistiu aqui aquela série de desenhos, Asterix e Obelix, alguém já assistiu? Já. Pronto. Asterix e Obelix, eles são gauleses. Então, era um povo que habitava, né, nessa região daqui do norte, né, que foi conquistado, né, pelo general Júlio César. Então, César, ele vai bater os gauleses. Então, no centro, né, da península, a gente tinha os etruscos, né, e latinos, e no sul, na região daqui sul, né, da península, a gente tem aqui os gauleses não, perdão, os gregos, né, habitando aqui nessa região aqui, né, sul da península e parte aqui da região da Sicília. Então, era um território, né, que contava com o convívio aí de pelo menos quatro troncos, né, populacionais, os gauleses, né, os etruscos, os latinos e os gregos, né? Então, o que vai acontecer é que o que se sabe é que, na realidade, por volta de 1000 anos antes de Cristo, já existia, né? Já existia gente povoando aquele território e, dentre esses povos que habitavam naquela região, os latinos, eles habitavam junto com os etruscos no centro da península. Então, eles seriam fundados por volta de 1000 anos, né, antes de Cristo, um povoado na região onde foi fundada a cidade de Roma. Isso é um relato arqueológico, né? A arqueologia, ela mostra isso daí para gente. Mas existe, né, a questão da formação da cidade de Roma dentro do âmbito da mitologia. Então, mitologicamente falando, certo, a formação lendária ela vai se dar, certo, por meio da fundação, né, a fundação da cidade por Rômulo e Remo. Isso vai acontecer da seguinte forma, né?
Rômulo e Remo, eles são abandonados, né, às margens do rio Tibre, certo? É no sexto, e são levados pela correnteza e encontrados, né, e amamentados pela loba capitulina. Essa daqui, ó. Essa loba aqui, ó. Então, aqui, ó, Rômulo e Remo mamando aqui nas tetas, né, da capitulina, né, que é a loba. Então, esse é o relato mitológico. Eles teriam crescido, certo? Teriam crescido, entrado em contato com alguns povos próximos, mas resolvem buscar, né, a saber sobre suas origens e descobriram, né, que ah, haviam sido colocados, né, no rio por meio de por um habitante, né, da cidade de Roma, na verdade um rei, e quando eles chegam lá, eles disputam, né, o poder com esse rei, vencem, só que mais na frente o que é que vai acontecer? Rômulo, ele entra numa disputa pessoal com Remo e termina assassinando seu irmão. E assim, Rômulo teria fundado em 753 a.C. a cidade de Roma, se tornando assim o seu primeiro rei, ok? Então, a, essa é esse é o relato lendário, né, mitológico, chamado mito fundador, né? Então, da mesma forma que na Grécia, Roma vai desenvolver também o chamado modo de produção escravista. Não sei se vocês lembram, né? Qual seria a definição desse modo de produção escravista? A gente falou disso na aula passada. Alguém lembra? Que, que os trabalhadores eram escravos por dívida ou por guerra. Negócio assim. Isso. A obtenção de escravos na Grécia, ela se dá por guerra e por dívida. Mas em que é que consistia o modo de produção escravista? O modo de produção escravista, ele está associado à ideia de que toda a produção manual, ela passa pela mão dos escravos. Esses escravos não necessariamente seriam escravos negros, né, como ou africanos, como aconteceu aqui com a escravidão aqui na América do Sul, né, na América luso-espanhola, né? Mas era simplesmente o cara, né, que ele devia, certo, e não conseguia pagar, e ou o cara, né, que o povo dele perdeu a guerra e ele se tornava escravo, né, e passava, assim, a ser responsável pela produção dentro dessas duas civilizações, né. Então, modo de produção escravista, porque a produção, ela passa pela mão dos escravos, ok? Então, vejam só, dando continuidade, aqui a foto da loba, né? A história, né, de Roma, ela é dividida em três fases: a monarquia, a república e o império. Hoje vamos tentar falar desses dois períodos aqui, e a gente deixa para a próxima aula a parte do império, né, a questão da decadência. Então, vejam, a monarquia, em termos de classificação, ela vai se estender da fundação de Roma até a proclamação da República, ok? A proclamação da República, em 509, certo, faz com que esse período aqui se estenda até mais ou menos 27 a.C., quando chega ao poder, depois da morte, né, de Júlio César, do general Júlio César, durante o primeiro triunvirato, chega ao poder o sobrinho de Júlio César, né, o Otávio, né, Otávio Augusto, se tornando assim o primeiro príncipes, certo? Ou, na realidade, né, ele se torna o primeiro imperador, e com isso, em 27 a.C., a gente teria a fundação do Império, que se estende, né, de 27 a.C. até 476, depois de Cristo, certo? Depois de Cristo, com a questão da invasão das chamadas tribos germânicas, né?
onde os ostrogodos, né, eles vão invadir o território aqui, e o rei ostrogodo, né, Odoacro, ele vai depor o imperador da época, que era o Rômulo Augustulo, ok? Com isso tem fim o período, né, do Império, né, com a queda do Império Romano do Ocidente. A gente vai ver mais na frente que o Império foi dividido, né, em duas partes. Então, durante o período da monarquia, para começo de conversa, que é a primeira fase, né, a gente não tem tanta documentação, né, e isso dificulta um pouco o trabalho, certo? O entendimento desse período. Mas o que a gente sabe é que, nesse período, os reis, como era quase que de costume, nessas civilizações mais antigas, ele acumulava várias funções. Ele era o juiz, ele era o chefe dos cultos e ele era aquele que garantia a execução das leis. Ou seja, ele tinha função, ao mesmo tempo, jurídica, religiosa e executiva. E era assessorado por um conselho de anciãos, que era o Senado, ok? Então, esses anciãos, eles tinham um poder de veto sobre as decisões do rei. Então, vamos dizer, o rei ele propôs uma lei. Se o Senado não concordasse com aquela lei, ele podia vetar. Então, aquela lei não entrava em exercício. Ainda hoje a gente tem uma, vejam, que a civilização romana é tão importante dentro dessa dinâmica, né, da organização política, que até hoje a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a gente tem o Senado, e o Senado, ele tem poder de veto, certo? Ou poder de derrubar um veto do chefe do executivo, que é o presidente, ok? Então, quando a gente teve, por exemplo, agora há pouco, a gente teve, né, a aprovação, certo, pela Câmara dos Deputados, né, e pelo Senado, eles votaram em favor da classe, né, dos professores para o pagamento, né, de dívidas dos chamados precatórios do Fundef. Antes da gente ter o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, a gente tinha o Fundef, que era o Fundo de Desenvolvimento da Educação, do Ensino Fundamental. Ah, qual é a diferença aí? É que o Fundef, ele garantia verbas até o que hoje a gente entende como nono ano, porque era o ensino fundamental. O ensino médio, ele não era considerado como parte, né, do ensino, não é parte do ensino fundamental. Então, ele ficava de fora. A União não tinha a obrigatoriedade de garantir verbas. A União, quando eu digo União, é o governo federal. Não tinha a obrigatoriedade de garantir verbas para o nível, né, de ensino de vocês, que é o ensino médio. Quando a gente tem a aprovação do Fundeb, então, tanto a educação infantil, que era excluída também, e o ensino médio, que ficava de fora, eles entram, ok? Entram por quê? Porque tanto a educação infantil, a partir da nova lei, né, de diretrizes e bases da educação nacional, que é a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1994, essa lei, ela inclui o ensino infantil como primeira modalidade da educação básica. Cria o conceito de educação básica, que agora vai se estende, né, da educação infantil até o ensino médio, englobando aí também dentro do ensino médio as suas várias modalidades, né? Ensino médio é mais o chamado científico, né, que é o ensino médio normal, né? Você cursa o primeiro ao terceiro ano do ensino médio, e ele pode ser médio técnico, ok? Ou técnico, como acontece nos institutos federais e nas ETEs, né? Que você agora tem as ETEs, né? As escolas técnicas estaduais, foram ampliadas, né? E hoje oferece ensino médio acoplado aí à educação técnica, né? Técnica tecnológica, né? Então, nesse sentido,
foi aprovado, né, a questão do pagamento, né, das dívidas dos precatórios. Precatório é mais ou menos o seguinte: quando um governante, né, quando houve a transição durante o governo Fernando Henrique do Fundef, né, para o Fundeb, uma verba ali que teria que ser repassada, né, para o Fundeb, né, para acréscimo, né, salarial, né, dos professores, ela não foi. E resultado, ficou essa verba lá, que não poderia ser destinada para alguma outra coisa, e ela ficou lá e não foi paga. Então, os sindicatos, né, de professores entraram na justiça para requerer, né, o pagamento desses precatórios, né, e precatório é uma verba que o Estado ele tem que pagar de qualquer jeito. Resultado é que eles conseguiram aprovar para que essa verba fosse destinada. Só que aí o presidente, né, o Bolsonaro, ele vetou, que ele queria dar o ganho, né, nessa verba que por direito era dos professores, para jogar na aplicação de outras obras, né, obras públicas e outras obras lá, que iriam dar um certo ganho político para ele, né? E o que é que acontece? O Senado derrubou o veto. Mas mesmo assim, esse veto ele foi derrubado mediante um acordo, onde a categoria teve que abrir mão de 40% dessa verba. Então, ao invés de receber agora, quando receber, né, os 100% da verba, né, os professores vão receber apenas 60% e 40% vai ser destinado para as escolas, para aquisição de material, outras coisas. Mas pelo menos foi uma vitória. Então, o Senado ele tem esse poder de veto sobre as decisões, né, do presidente. Como em Roma, o Senado tinha o poder de derrubar, né, de vetar ou de derrubar, né, uma decisão lá, né, do rei. Então, o Senado já começa a aparecer aqui como uma instituição bem importante, certo? Outra coisa, como toda civilização antiga também, era natural que a gente tivesse, né, essa estratificação social, ou seja, a sociedade dividida em estratos, né? Dividida em estamentos, né? Não vou colocar estamento, extrato mesmo, porque estamento é a ideia, né, de que você não pode ascender, né? O estamento é pelo nascimento. Nasceu naquela condição, vai morrer nela. Não tem possibilidade de ascensão. Como vai acontecer na Idade Média, né, durante o feudalismo, e como acontece hoje, por exemplo, em algumas sociedades como a indiana, por exemplo. Você tem lá os brahmanes, né? E você tem os Dalits, né? Então, o cara nasceu em uma família Dalit, dificilmente ele vai ascender a Brahmani, ok? Então, a gente tem essa estratificação, essa sociedade estamental. Mas aqui eram estratos, né? Então, a gente tinha os patrícios, né? Sobre quem recaíam, né, os direitos, né, de cidadãos, possuidores de terra, gado, né, e direitos, ou seja, a aristocracia, né? Então, vejam que até mesmo a pirâmide social ela vai obedecer o mesmo esquema, né? Uma minoria no topo, né, mandando sobre uma maioria na base, né? E essa base, veja, a base aqui maior era dos escravos, que era quem sustentava a sociedade por meio da produção. Então, a gente tem os patrícios, os plebeus, né, que eram homens livres, mas não tinham direitos, né, nem propriedades. Os clientes, que era um grupo, né, que entregava a sua força de serviço aos patrícios, eram livres, diferente dos escravos, mas dependiam economicamente dos patrícios. É como se fosse o jagunço, né? Você tem o patrício, você tem o jagunço dele. O cara é livre, mas ele depende da atividade do patrício, né? E os escravos, né? Que eram obtidos aqui por meio de dívidas e por meio de guerras. E durante esse período inicial, eles eram minoria. Assim, minoria não, perdão, eles eram pouco numerosos.
Mais na frente, né, do período da República em diante, eles começam as campanhas imperialistas, né, as campanhas expansionistas, certo? E mais na frente imperialistas, e eles vão, por meio da guerra, né, obter uma grande quantidade de escravos. Então, outra coisa, a gente vai ter aqui, no período da monarquia, a sucessão de reis, né? Se alternavam. Reis latinos, reis etruscos. O que a gente observa é que, no final da monarquia, o último rei desse período, né? Eu não me recordo agora o nome dele, mas o último rei, se vocês acham fácil, fácil na net, é um rei etrusco, ok? Então, a gente tinha essa estrutura. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Até o momento, não. Beleza, Eu todo mundo só entendendo queria, direitinho. Pode falar. eu queria que o senhor repetisse sobre o domínio etrusco. Veja, é que é o seguinte, vamos aqui voltar aqui para aquele mapa, na realidade, adiantar aqui o mapa, né? Veja, lembram que eu falei para vocês? Aqui no norte a gente tem os gauleses, no centro, etruscos e latinos, e aqui a gente tem os gregos. Vejam, Roma está aqui, ó. Estão vendo o cursor do mouse aqui? Roma está aqui, ó. No centro, certo? Aqui, ó. No centro aqui, ó, nas proximidades do Mar Tirreno. Que a gente tem o Mar Tirreno, Mar Adriático e o Mar Mediterrâneo, né? Que é a maior extensão aqui. Então, veja, aqui ficaram se alternando no poder reis de origem latina e reis de origem etrusca. O último rei desse período vai ser um rei de origem etrusca. Por isso que no final da monarquia, o domínio, né, da cidade de Roma estava sob os etruscos, porque o rei era um rei etrusco, ok? Clareou? Beleza. Pronto. Então, isso são as principais, né, características, né, da monarquia. Só que o que é que vai acontecer? Em 509, a gente vai ter a proclamação da República, né? E com a República, a gente vai ter uma nova estrutura, né, política. Vejam, a gente não vai ter mais o rei, a figura do rei, ok? Pode falar, Laila. Ô, professor, tá me ouvindo? Tô sim. Qual a melhor definição de etrusco? É um povo que habitava no centro da Península Itálica, na época da fundação da cidade de Roma, né? É um povo. Eu não me recordo ainda, mas creio que, como parte daquele pessoal, talvez eles tenham uma origem indo-europeia, né? Deixa eu ver aqui, tem uma anotação. Pronto, etruscos porque eles viviam numa região, certo? Região às margens do Rio Tibre, que corresponde ao território hoje da Toscana, né, na Itália. Era um território chamado de Etrúria, daí etruscos, né? Etrúria, etruscos, né? Então, nesse sentido, era um povo, né, que viveu nesse território, né? Então, hoje é um território na Itália que corresponde mais ou menos à região da Toscana, certo? E a parte do que a gente conhece hoje como Lácio, né? Lácio, né? Que inclusive é o território de um time, né? De futebol da Itália, né? Que é a Lazio, né? É Lazio ou Lácio, né? Então, é isso, ok? Beleza. Pronto. Então, assim, nesse sentido, a estrutura política ela muda. A gente deixa de ter um rei,
ok? E o controle, certo? O poder, ele vai ficar nas mãos, né, do Senado. Então, o Senado, que era controlado pelos patrícios, né, ele se transforma aí no principal órgão de poder. Então, era no Senado que era decidido, né, todas as coisas. Mas surgiram outros cargos, né, como, por exemplo, o cargo de cônsul. Os cônsules eram dois, que eles eram eleitos, né, anualmente, e eles tinham uma função. Eles eram, pronto, hoje a gente tem no Brasil a Câmara dos Deputados e o Senado. A Câmara dos Deputados tem um presidente, certo? Hoje o presidente da Câmara dos Deputados é o Arthur Lira. O Senado hoje é o Rodrigo Pacheco, né, o presidente. O presidente do Senado, ele é o presidente do Legislativo. Então, ele é o presidente das duas casas, né? Ele responde no final pelas duas casas, embora exista, né, a independência, né, de atuação do presidente da Câmara. Mas quando se fala em presidência do Legislativo, presidente é o presidente do Senado, não da Câmara, certo? Nós temos, são 512, né, deputados, e, se não me engano, 81 ou 83 senadores. São 3 por estado, né? Então, no Senado. Já os deputados são eleitos de forma proporcional, de acordo com os colégios, né? Então veja, nesse sentido, o cônsul, ele seria como o presidente, né, do Senado. Ele seria o presidente do Senado, e eram dois, né, eles eram eleitos anualmente, e eles propunham as leis e presidiam as sessões do Senado. Então, quando o Senado se reunia, quem presidia aquela reunião eram os dois cônsules, né? Outro cargo, né, que vai surgir aqui, os pretores, né? Não sei se vocês já ouviram falar na guarda pretoriana, né? Roberta quer falar? Roberta? Foi sem querer. Beleza. Então, tá com a mão levantada aqui. Então, veja, não sei se vocês já ouviram falar na guarda pretoriana, certo? Os pretores, certo? A guarda pretoriana, ela era responsável, né, pela aplicação da justiça. É como se fosse uma polícia judiciária, né? Equivaleria hoje à polícia, né, do Senado, certo? Ou, a depender da ocasião, eles seriam, né, como se fosse os policiais, né, do batalhão de choque, ok? Em alguns momentos eles atuavam como um batalhão de choque, certo? A polícia, né, de choque, né? Que no caso a nossa, né, no estado, para você entrar para o choque, o pré-requisito, os dois pré-requisitos, né, para que você possa fazer parte da polícia de choque, né, da PM, você ter 1,80 m e 80 quilos, certo? Então, você já pensa, né, que a mãozada desse camarada, né, num protesto, ela já vai ser mais pesada, certo, do que a dos demais policiais, né? Então, Eduarda quer falar? Sim, professor. Pode Eu dizer. queria saber a partir de que momento que deixou de ser monarquia e virou república, porque o Senado tinha o poder, né, do veto sobre a decisão do rei, Isso. mas a partir de que momento que o Senado, sei lá, ficou maior que o rei? É questão de disputa interna. Veja, no momento em que a monarquia ela já começa a não responder
aos anseios, né, da sociedade naquele momento. Então, a gente tem uma disputa, certo? E, no fim das contas, os senadores, eles terminam, né, assim, como que aniquilando a função do rei e assumindo, né, aquelas funções, né? Porque o Senado, ele vai trabalhar, certo? Legislando. Se você tem um sistema de governo onde você não necessita mais de um rei para propor as leis, o Senado mesmo ele dava conta disso, então não tem mais necessidade de você manter uma determinada estrutura. Então, a partir desses conflitos, né, e de novas demandas que vão surgindo, o Senado ele ganha um protagonismo ao ponto de que a autoridade, né, do rei ela já não era necessária, certo? Porque o Senado estava ali para legislar, certo? Então, na prática, o que a gente pode falar também é que esse cargo de rei, ele foi, por exemplo, trocado, né, por esse cargo aí de cônsul, só que esvaziado do poder, né, daquele poder todo que o rei tinha, porque o rei, ele era chefe, né, chefe religioso, ele era tipo um representante, né, do que seria o Supremo Tribunal de Justiça, né, e ele era ainda o chefe do executivo. Na medida, né, que o legislativo ele vai ganhando uma, uma função de destaque, né, maior do que a do rei, então não tem necessidade. Você esvazia o rei do poder, substitui aquilo ali por outras funções, redistribui aquelas funções do rei, né, em outras funções e dá um protagonismo maior ao Estado. De forma, né, que quando chega no ano de 509, já não havia mais essa necessidade, porque a influência do Senado ela era bem maior já do que a influência que podia existir do rei, ok? Deu para entender? Pode-se pode-se dizer que o Senado foi o impeachment do rei. É mais ou menos, né? É mais ou menos, né? Não necessariamente o impeachment, porque não vai ser um processo, né, assim, como acontece, né, com impeachment, mas se facilitar o entendimento é mais ou menos isso, né? De forma didática, a gente pode dizer, é como se o rei levou um cartão vermelho, certo? Levou um cartão vermelho e no lugar dele ficou o Senado, que redistribuiu algumas funções, né? Senado, veja, o Senado era controlado pelos patrícios, né? Que era a aristocracia. Então, a aristocracia, ela criou estruturas, né, para aumentar, ampliar o seu poder e continuar governando, né, de forma mais, assim, segura para os seus interesses, ok? Mas a comparação, ela é interessante, ok? Todo mundo que Era fazia tipo, era parte da tipo, política eram nobres, não é isso? Cidadãos. E quem eram os cidadãos? Os patrícios. Lembrar que o conceito de cidadania no mundo antigo ele é restrito. Não é pronto. Hoje todos nós somos cidadãos e cidadãs, ok? Então, todos nós temos direitos e deveres dentro de uma república. Nosso modelo é a república. Então, a república ela tem uma estrutura de poder onde o chefe do executivo ele não tem mais importância do que os chefes do legislativo e do judiciário, mas eles trabalham, né? Cada um tem a sua independência, mas eles trabalham de forma correlacionada, ok? Então, o executivo ele vai propor e encaminhar determinadas leis, certo? E sancionar, ou seja, dar a assinatura dele, né? Para que aquilo ali comece a valer, mas ele tanto pode propor, como ele pode vetar também leis propostas, né, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e a mesma coisa o inverso. Por quê? Numa república você vai ter, você pode ser, no caso nosso, a república representativa, né, a democracia representativa, né,
república democrática. Então, você tem uma Constituição que vai guiar, certo, o povo. E esses líderes, né, no campo da política, eles têm a função de governar conforme a Constituição e zelar pela manutenção da obediência à Constituição. Para a gente ter um exemplo, vamos entrar em uma questão polêmica, que está acontecendo agora há pouco, que aconteceu agora há pouco. Não sei se vocês observaram, mas um dos ministros se acompanhar isso daí, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes, né? Cássio Nunes Marques, Cássio com K, né? Cássio dele não é com C, é com K. Estão me ouvindo? Tá Sim. travando o áudio para todo mundo, é? Não, pra mim não tá travando, não. Então, acho Só que de foi o vez em quando, teu. dá uma travadinha. Pode ser a internet. A internet tanto a minha como a de vocês, né? Então, o que é que a gente tem? O Cássio Nunes, ele atendeu a petição de um chamado, né, grupo de juristas evangélicos que entraram com a petição frente ao Supremo Tribunal Federal para que as igrejas elas voltassem a ter a permissão de funcionamento. E ele deu a decisão favorável às igrejas. Dois problemas aí. Primeiro, estamos em um... Veja, e eu falo isso para vocês como protestante, certo? Protestante histórico, né? Eu faço parte da igreja anglicana, então protestante histórico, como membro, certo? Laico, né? De uma ordem religiosa dentro da minha igreja, e como um cristão. Cristão, lógico, né? Cristão, protestante histórico, né? Anglicano, e membro de uma ordem religiosa dentro da minha igreja. Então, o que é que acontece? O ministro, que é ministro do Supremo, estou dando aula, mas, assim, deve ter essa decisão dele, eu nem sei se aconteceu já, né? Ia ser decidido hoje, cassada, né, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque mesmo sendo ministro do Supremo Tribunal, ele esqueceu o seguinte: no campo do direito existe, né, a gradação dos direitos, mas ao menos importante. Então, qual o direito mais importante que todo cidadão brasileiro tem? O direito à vida. Se vocês pegarem, acho que é no capítulo 5, né, no artigo 5º da Constituição Federal, que está lá. Todo cidadão, todo brasileiro tem direito à vida, à propriedade, parará, e vai dando. Quando se coloca na ordem ali, vida, propriedade, liberdade de expressão, liberdade de culto, aquilo não é aleatório, aquilo ali é gradativo, do maior para o menor, ok? Então, como nós vivemos em uma república constitucional de Estado laico, o princípio da laicidade, ele envolve o Estado não se intrometer nas questões religiosas, salvo se aquela religião ou um determinado líder daquela religião estiver cometendo um crime contra a Constituição. Aí ele vai ser julgado e punido. Mas o principal direito nosso, e não é um direito absoluto, inclusive, o direito à vida. Nem o direito à vida ele é absoluto, porque, por exemplo, todos nós temos direito, primeiro, à vida. Mas se eu resolvo, né, ameaçar alguém com uma arma, eu ameaço alguém com arma, o cara, ele reage, atira em mim, eu morro, ele não vai ser punido porque me matou, porque ele agiu em legítima defesa. Então, nem mesmo o meu direito à vida, ele assim, 100% garantido, porque existem situações que podem fazer com que aquele direito se torne relativo. Então, nessa gradação, o direito à liberdade de expressão e de culto religioso, ele é
muito importante, mas não é mais importante do que o direito à vida. E como se trata de um período de pandemia, onde, se você se reúne em determinados locais e ali vai promover uma certa aglomeração, e aquilo influencia para que você possa contrair o vírus, e contraindo o vírus você possa morrer, então aquela liberdade naquele momento está indo de encontro por uma situação especial, que é a pandemia, que poderia ser uma catástrofe natural, um período de guerra civil, uma guerra contra um país inimigo, ou já falei, né, em catástrofe ambiental, é natural. Então, são situações que atuam para que determinados direitos eles sejam relativizados e mantidos ou suspensos durante um período até que aquela situação caótica se resolva. Então, se você ir para uma igreja que cabe 1.000 membros e o pastor ali, ele, ou padre, né, ou líder espírita, no centro espírita, ou pai de santo, no terreiro de candomblé ou de umbanda, ele aglomera o pessoal sem as medidas de segurança, e aquela aglomeração influencia você a contrair o vírus e morrer com aquilo ali, então aquele seu direito de exercer ali a liberdade de culto naquele momento, ele está tentando contra um direito que é mais importante, que é importante também quanto o seu, mas termina sendo mais importante, porque, por exemplo, defunto não cultua, né? Defunto não consome, certo? Defunto não debate, defunto não trabalha, defunto não se candidata a um cargo legislativo, executivo. Então, o Cabo ele deu um aval, né, para que as igrejas voltem a funcionar. O que deve acontecer, eu ainda não vi os jornais, mas o que deve acontecer é que provavelmente o Supremo vai cassar a decisão monocrática, ou seja, decisão monocrática é quando um dos ministros ele julga sozinho, toma uma decisão sozinho e coloca aquilo ali em prática. Então, aquela decisão ela pode ser submetida à análise do plenário, né, do Supremo, ou se fosse no caso da Câmara, né, poderia ser submetida à Câmara dos Deputados e aquilo ali cassado. Vejam, com isso eu não estou querendo dizer que as missas, os cultos, as sessões espíritas, as sessões no terreiro, elas não sejam importantes, certo? Não sejam importantes. Elas são muito importantes, certo? Importantes porque as religiões, elas prestam um serviço social que muitas vezes ele termina suprindo até a carência daquele serviço que deveria ser prestado pelo Estado, certo? Exemplo, hoje nós temos hospitais, escolas, creches, certo? Que são mantidos, por exemplo, pela Igreja Católica, por alguns centros espíritas, por como que eu posso dizer, por igrejas evangélicas. Então, eles prestam um serviço. Tem igrejas que prestam serviço de recuperação de viciados, né? Seja alcoólatras, seja tabagistas, né? Ou drogados. Então, é importante, é um serviço muito importante, que termina muitas vezes suprindo a carência daquele serviço que deveria ser prestado pelo Estado. Então, não se trata disso, se trata de entender que não existe, que na realidade seria uma medida até religiosa, inclusive. Dentro da dinâmica do cristianismo, por exemplo, está amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você está levando o seu próximo a aglomerar e se arriscar, pegar uma doença que pode matar ele, qual o amor que está envolvido nisso aí? Para mim, nenhum, né? Certo? Então, Alguém levantou a mão. foi eu. Pode falar. Então, eu faço parte da igreja evangélica e eu super concordo com tudo que o senhor falou, sabe? Porque é tipo, co- com licença, rapidinho. Pode falar, tô Voltando. ouvindo. Fui mandar mesmo falar um pouquinho mais baixo. Assim,
eu acho que os cultos são importantes, mas nesse momento tá na hora de. Não só nesse momento, mas em todos os momentos. Mas nesse momento, principalmente, tá na hora de, tipo, a gente não só olhar para nós e olhar para o próximo. Exato. E, tipo, se eu posso praticar minha religião na igreja, eu posso praticar ela na minha casa, em qualquer lugar. Tipo, eu falo isso É, para todas as religiões, entende? é. Sérgio queria falar também? Não, não, apertei sem querer. Pronto, veja. Porque, por exemplo, essa semana até entrei em discussão com um pastor, que é até um pastor, inclusive, bem influente no meio protestante, né? Um pastor, acho que é presbiteriano, ele muito influente. E ele fez uma postagem dizendo, né, que não tem como você ter culto, né? O Renato Vagens, não tem como você ter culto, certo? Fora da igreja, não existe culto online. Aí, assim, o meu questionamento para ele foi o seguinte, veja, como estudante, né, de teologia também, que eu estudo, eu me preparado visando um ministério ordenado na minha igreja. Então, o que é que acontece? A gente sabe que até o século terceiro não existia igreja como a gente conhece hoje, um templo propriamente cristão, digamos assim, até porque a liberdade de culto aos cristãos no Império, né, Romano, ela só foi concedida a partir de 313, com o Édito de Milão, que a gente vai falar dele quando for falar do Império, né, pelo imperador Constantino. Ele não tornou o cristianismo oficial em Roma, ele concedeu liberdade de culto, ou seja, naquele momento os cristãos deixaram de ser perseguidos pela sua fé. Mas antes disso, da morte de Cristo até 313, eles realizavam culto, mas não realizavam em igreja, então eles realizavam culto onde? Nos subterrâneos, dentro de montanhas, até às vezes até em catacumbas, né? Em cemitérios, em catacumbas. E eu posso dizer que porque não era um templo construído especificamente para aquilo, que não era um culto, ele não me respondeu, certo? Então, não me respondeu e terminou me bloqueando lá na página dele. Mas vejam só. Então, nesse sentido, agora, quando surge a ideia de culto, certo? Aí sim, a ideia de culto, como ela surge, ela traz a ideia de reunião pública em um espaço específico, ok? Mas essa visão ela foi constituída depois, porque passou-se a associar a ideia de culto à reunião pública dos crentes. Então, a reunião pública dos crentes para orações, partilha da palavra e partilha dos sacramentos é o que constitui o culto. Então, ele é, sim, por natureza, um ritual público. Mas isso não quer dizer que, porque nesse momento, né, a gente está suspendendo as reuniões públicas, né, nas igrejas, a gente está indo contra, né, a liberdade de culto. Não, é uma situação especial, certo? E há outros argumentos, né? A gente que, para defender isso daí, terminou entrando pela linha, né, mais fundamentalista, né, e fanatizada, de que foi isso que alguns líderes comunistas fizeram na Europa, como na Romênia, por exemplo, começaram a perseguir os cristãos, depois cancelaram, né, proibiram os cultos e quem entrava na igreja, eles realmente, né, teve um período de adoção do sistema comunista na Romênia, onde o líder lá, o Ceausescu, né, ele perseguiu cristãos e começou a matar mesmo o pessoal. Mas isso não quer dizer que, porque o Estado está proibindo isso hoje, que isso é uma tentativa do Estado comunista de perseguir os cristãos e acabar com a liberdade religiosa dos cristãos. Também não é assim, né? A turma às vezes exagera. Professor, vou sair, tá? Da Tá reunião, bom. tá bom? Eu estou encerrando Obrigada. já. Eu estou encerrando já, certo? Então vejam só. Pode falar, Sérgio.
O modelo comunista, professor, ele depende de um Estado ou ele é livre? Tipo, não tem governo, não tem líder. É a sociedade que decide. Veja só, é boa essa pergunta, porque existe a diferença entre comunista e socialista. Veja, o comunismo, ele seria a superação, de acordo, né, com Marx, né, que seria a superação do modo de produção capitalista. Só que o socialismo, ele é um intervalo entre o capitalismo e o comunismo, certo? Então, o que é que a gente tem? No socialismo, você vai ter o Estado ainda dividindo os bens de produção, certo, entre a população, porque a população não evoluiu ao ponto dela mesma fazer essa divisão. Teoricamente, no modo de produção comunista, não há necessidade do Estado, porque a população ela teria, isso em hipótese, certo, evoluído ao ponto de que ela já criou as redes de solidariedade suficientes para que toda a produção ela seja dividida de forma igualitária entre toda a população. Então, Isso é quase um... teoricamente, é por isso que se atribui um caráter utópico, né, à teoria comunista, né, porque partir da ideia de que você não precisa mais do Estado, certo? Até tem um historiador, mais ou menos isso, mais ou menos, certo, Quirito? Mais ou menos isso, né? Só que lá em Canudos você ainda tinha, certo, o líder, que era o Antônio Conselheiro, certo? Você ainda tinha o líder ali. Então, nesse sentido, o que é que a gente tem? Não há necessidade, certo? É isso que eu falei lá. A principal diferença é exatamente essa, que no socialismo você ainda vai ter o Estado como mediador para a distribuição dos bens de produção e dos bens produzidos, ok? No comunismo você não teria essa necessidade, porque a população teria evoluído a um patamar tal que ela, por meio até de associações de trabalhadores, né, ou associações, né, de populares, ela poderia fazer essa distribuição, né, dos bens. Só que isso o que a gente chama, né, de socialismo, né, comunista teórico, né, científico, ok? Porque, na realidade, o que a gente chama de socialismo real, que é o que se efetivou na prática, ele terminou, na maioria dos casos, né, se não em todos eles, se constituindo como um regime totalitário de esquerda, ok? Exemplo, né, você vê com a Revolução Cubana, você tem o Fidel Castro assumindo o poder e inicia ali praticamente uma dinastia, né? Dele vai passando, quando ele morre, o poder passa por irmão, agora é que eles estão colocaram, se não me engano, um camarada que não pertence à família, mas é ligado ao Partido Comunista, né? Cubano. Pode falar, Sérgio. O comunismo ele é meio que parecido com o anarcocapitalismo, só que ele não, diferente do narcocapitalismo, ele não beneficia a população, né? A população por si só tem que se beneficiar. Veja só, não, ele é mais ou menos, mas eu diria que ele está muito, assim, qual seria a diferença? Porque quando você fala de anarcocapitalismo, a gente tem aquela ideia, né, do o povo, ele se gerir, mas na medida em que você associa a ideologia anarquista, no anarquismo é um sistema mais individualista e assim, muito de autogoverno, você se autogoverna. Então, dentro da perspectiva anarquista, né, você prega a abolição total do Estado e o povo se autogoverna, mas não dentro dessa perspectiva comunista, né, que você ainda pode ali estabelecer, né, grupos para tomadas de decisão, mas com membros
da população ali. Num sistema anarquista, você não tem o Estado para punir ninguém, nem para gerenciar as leis. Então, é mais ou menos um sistema de autogoverno. Então, se eu, por exemplo, achar legal dar um tiro na cabeça de um camarada que está me aperreando, num sistema anarquista, quem é que iria me punir? Que aquilo, para mim, foi certo, foi a decisão correta. Entendeu? Então, é mais ou menos essa a diferença. Não sei se ficou claro. Deu para entender? Deu, obrigado. Nada. Ô, professor, Pode falar. o que seria esse anarcocapitalismo? Melhor explicando assim. Quer explicar, Sérgio? Rapaz, eu acho melhor você explicar, porque, tipo, a minha definição era bem diferente do que o senhor falou aí, porque, para mim, o anarcocapitalismo visava mais a liberdade econômica e não a liberdade jurídica. Eu achei que, tipo, ele acatava as leis, mas atuava no livre mercado e na privatização de diversos Não, setores. mas veja, não está errado não o que você falou. É porque quando eu falei, eu puxei para a ideologia anarquista, certo? Não entrei propriamente dito no anarcapitalismo. O anarcapitalismo seria o seguinte: você vai tentar fundir, certo, a ideia, a teoria anarquista, né, com a teoria capitalista. Aí você teria o seguinte: dentro do princípio do anarquismo, não há Estado. Então, quando você fala em anarcapitalismo, você fala em intervenção mínima, certo? Estado mínimo do mínimo, certo? E a população, ela trabalhando no intuito, né, de gerir economicamente, né, os bens do capital. Então, você teria, eles vão até mais além do que os liberais, né? Porque o liberal, ele trabalha com a ideia de Estado mínimo, né? O neoliberal também, mas o anarcapitalista, ele vai ainda mais, certo? Então, seria atuação, né? Quase que nenhuma atuação do Estado. O Estado só vai funcionar como elaborador das leis, ok? Ele funciona muito mais apenas como elaborador das leis. Então, dentro dessa dinâmica, você tem um camarada que vai obedecer aquelas leis como um princípio de convivência, mas a intervenção do Estado na sociedade ela vai ser quase que nula. Seria mais ou menos isso. Deu para entender? Sim, entendi agora. Pronto, beleza. Depois eu vou tentar produzir um material colocando a diferença, né, desses sistemas, né, de sistemas políticos e solto para vocês. Vamos lá, para a gente concluir, porque já passou até da hora que eu tinha programado aqui, para não passar tanto tempo com vocês também. Então, vejam, os pretores, né, recapitulando, né, a estrutura, Senado, né, principal estrutura do poder, cônsules, né, presidiam as sessões, né, propõem ler os pretores, né, tipo o batalhão de choque, né, da polícia militar, responsável pela aplicação da justiça, né. Aí você tinha os censores. Censor é fácil, né, eles faziam a contagem da população de acordo com a renda e montavam um álbum senatorial, que era o quê? Era o censo, certo? Quem acompanhou agora na Semana Santa, durante a Semana Santa, observa, né, que quando... não, Natal, perdão. Quem acompanha, né, a questão do Natal, observa que quando Jesus nasce, está ocorrendo um grande censo, né, na região. E com medo, né, que Jesus fosse morto, né, o que é que eles fazem? A família de Jesus se retira com ele, né, de lá de Jerusalém para o Egito, certo? Assim, no meio do caminho, eles tiveram que fazer, né, se apresentar para contagem, né, da população, ok? Existiam os edis, que eram responsáveis pela conservação. Veja, se os pretores eram tipo batalhão de choque, os edis era tipo a guarda municipal. Eles policiavam, né, faziam o policiamento da cidade, certo? Policiamento, né, e abastecimento da cidade, e zelavam pela conservação do bem público. Então, era tipo a guarda municipal,
os questores, né, que eram o pessoal da Receita Federal, né, pessoal responsável pela contabilização e arrecadação dos impostos, né, e os ditadores. Veja, aqui entra um cargo importante, o ditador. Quando a gente fala em ditador hoje, o que é que a gente lembra? Ditador hoje é um camarada que toma o poder e passa a governar sozinho, mandando em todo mundo, não é? Então, ele é um conceito semelhante ao que a gente viu, né, de tirano, hoje na atualidade, né? Tirano, ditador, é o camarada que governa à base da força, oprimindo a população. Mas o tirano na Grécia, ele tinha uma conotação diferente. Tirano era um golpista, era um cara que chegava ao poder por meio de um golpe de Estado. Já o ditador, não, ele era escolhido pelo Senado. Imaginamos, tem uma crise muito grande. Pronto, a gente está tendo a pandemia agora. Se fosse antigo Império Romano, está tendo a pandemia, eles iam escolher um ditador. O Senado escolhia um ditador que ia governar com plenos poderes durante 6 meses, né, para gerir a situação de crise. Ok? Ficou claro para vocês? Sim, sim. Sim, Então, professor. eles eram o ditador, ele não chegava ao poder por meio de um golpe, como um tirano na Grécia. Nem tampouco ele chegava por meio desse golpe e passava a governar sozinho, oprimindo a população. Ele era escolhido, era tipo um camarada que a turma dizia, ó, a chave da cidade, do cofre, tá tudo contigo. Então, a partir de agora, tu é o cara que vai ter que resolver essa crise. Então, ele governava durante 6 meses. Terminada ali, ele perdia, né, o poder de ditador. Caso ele não conseguisse resolver a crise, poderia ser renovado, né, por mais 6 meses ou escolherem outro. Ok? Alguém levantou a mão aqui? Laila, veja. Tirano, Laila, era um camarada, né, que chegava ao poder na Grécia por meio de um golpe de Estado. Ele manipulava, armava um golpe, aplicava o golpe e se tornava o governante. O ditador, ele é um cargo, certo? Assim, indicado, né? Ele é um cargo de indicação. Então, o Senado escolhia uma pessoa em Roma, veja, tirano é na Grécia, o ditador é em Roma. Então, ele escolhia um camarada, né, que ele vai governar com plenos poderes para gerir uma crise aguda, ok? Então, o Senado votava, dizia, eu votar Marco Túlio, é o candidato e tá aí, ó, tu é o cara agora para resolver a situação. Então, era isso, ok? Entendeu a diferença? Entendi. Aí só se aplica para a Grécia e Roma. É a diferença dos cargos, né? Cargo de tirano era um cargo o papel de tirano, né? A figura do tirano, ela surge na Grécia. Figura do ditador surge em Roma. E tinha formas diferentes de chegar ao poder, né? Na Grécia, por meio de um golpe de Estado, tirano, e em Roma, por meio de nomeação do Senado, né? Vejam, outra coisa, fora essa questão, existia ainda as assembleias centuriais, a assembleia curial e a assembleia tribal. Tudo isso está associado ao censo. Veja, quando se fazia o censo, você tinha a contagem, né? Então, você tinha, por exemplo, a contagem dos centuriões. Centurião era um soldado que fazia parte de uma centúria. E o que era centúria? Era um agrupamento de 100 soldados de um nível específico. Eles não eram os guardas pretorianos, eles eram os centuriões, soldado, né, normal, né, de Roma. Então, eles eram agrupados em grupos de 100. Daí ser chamado de centúria e daí ele ser chamado de centurião. E existia na época da República, existiam 98 centúrias formadas por soldados, né, centuriões patrícios, e 95 formadas por plebeus. Aí veja, onde é que entra a fuleiragem. Essa centúria, ela tinha poder de votação dos projetos, né, de lei, e era ela que
votava para eleger os cônsules. Votava para eleger os cônsules e o Senado ratificava. Só que a votação, todos os soldados da centúria, eles votavam. Era uma votação assim bem democrática. Todos os 100 soldados votavam. Mas a contabilização do voto era por centúria. Então, vamos dizer que na primeira centúria se fez uma proposta tal, a proposta era construir um aqueduto. Aí eles iam votar se o Senado ia liberar verba para aquela construção ou não. Então, todos os 100 soldados votavam, mas naquela centúria contabilizava apenas um voto. Vamos dizer, 40 soldados dessa centúria votassem a favor e 60 contra. Então, o voto dessa primeira centúria, quem venceu? 60, que foi o não. Então, o voto da primeira centúria era não. E assim eles faziam em todas. Só que onde é que entra a fuleiragem aqui? A fuleiragem entra no número. Vejam, 98 centúrias formadas por patrícios e 95 centúrias formadas por plebeus. Quem é que sempre levava vantagem? Os patrícios, que sempre venciam as votações por 3 votos de diferença. Ok? Então, veja, todo mundo votava, extremamente democrático, mas quando contabilizava o voto era por centúria, e patrício votava de acordo com a mentalidade e a intenção do patrício, os plebeus de acordo com a sua classe, né, com as suas intenções. O resultado é que as centúrias, né, de patrício sempre venciam. A Assembleia Curial era mais ou menos a mesma coisa, né, mas era para votar a questão de assuntos religiosos. Veja que até hoje, na Igreja Romana, já a Igreja Católica Apostólica Romana, já ouviram falar, por exemplo, em Cúria Metropolitana, que é uma instituição da Igreja Católica Romana. Pronto, a Cúria Metropolitana do Recife, aqui, funciona no bairro da Várzea, próximo à garagem, uma garagem que tem ali da CTTU, funciona ali, onde inclusive funciona um abrigo de idosos, né? Então é lá a Assembleia, a Cúria Metropolitana, né, do Recife. E semelhante ao que acontecia com a Assembleia Centurial, a gente tinha a Assembleia Tribal, que a Tribal, ela votava para escolher os questores, né, os fiscais da fazenda e os edis, né? Só que o que é que acontecia? Os plebeus, eles não tinham direitos políticos, eram obrigados a ir para o exército e, nesse período, os plebeus podiam se tornar escravos por dívidas. Aí começam as lutas entre patrícios e plebeus. A história do período republicano em Roma, ela é um embate entre patrícios e plebeus. Então, quando a gente fala, né, em período republicano, né, de Roma, a gente vai ter um período de embates entre patrícios e plebeus por direitos. E aqui, não sei se vocês lembram, na aula passada, eu falei, né, que em Roma a gente vai ter a primeira greve geral da história da humanidade. Estão lembrados disso? Que foi essa daqui, ó, a revolta de Monte Sagrado. Aconteceu em 494 a.C. Que foi que aconteceu aqui? Plebeus oprimidos se revoltam e se retiram da cidade. Se retiram, né? E vão para um local, né? Esse local aqui, o monte, né? Vão para um monte lá que eles batizam de Monte Sagrado, idealizando construir ali uma cidade somente de plebeus. Só que quem desempenhavam os papéis, né, de trabalho, antes da obtenção de maior quantidade de escravos, eram os plebeus, inclusive porque eles se tornavam escravos por dívida. Então, como forma de protesto, eles, pronto, a gente cruza o braço e vai embora. Se aqui a gente não tem direito, a gente vai fundar um local onde a gente tenha direito. Aí, isso levou a conquistas, certo? Isso levou a conquistas. Estão me ouvindo? Estou sim, professor. Sim, Acho que às vezes é a internet, Sérgio. Ô, Então, professor, pode falar. qual a melhor definição de centúria?
agrupamento de 100 soldados. Ah, sim. Aí, centúria. E o membro da centúria era o centurião. Ok? Alguém assistiu aqui o filme Gladiador? Sim. Alguém assistiu? Pronto. No Gladiador, quando você vê aqueles soldados, né, que entram no Coliseu para cercar, né, o general Maximus, aqueles soldados ali são centuriões. Ok? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar rapidinho aqui. Veja, então o centurião era esse camarada aqui, ó. Estão vendo aí? Esse camarada aqui, ó. Isso aqui é um centurião. Ok? Então, Beleza. e as armas do centurião? Soldado, escudo torre. Esses escudos eles faziam, né? A muralha de escudo. E o gládio. Essa espada aqui curta, de 2 gumes, né? Que era usada, né, no combate para decepar a perna. Então, vejam que eles andavam, eles protegiam aqui a canela, certo? E eles usavam o gládio para cortar as pernas, né, dos inimigos. Ok? Voltando aqui para a gente finalizar a nossa aula. Então, a gente tem aqui, ó, as conquistas, né? Conquistas aqui dos plebeus, né? Depois dessa greve geral, eles conseguiram conquistar o quê? A criação do tribunato da plebe. Tribunal, um cargo, né? Seja formado apenas por plebeus, certo? Que tinham imunidade, né, parlamentar aqui, e eles tinham também poder de veto sobre as decisões do Senado. Vejam, outra coisa que eles conquistaram aqui, ó, em 450 a.C., a criação da Lei das 12 Tábuas, né, que era o primeiro código de leis escritas, né, de Roma. As leis licínias, né, pelas quais eles ganharam o direito, né, de escolher. Vejam, não eram 2 cônsules que eram escolhidos, então agora você ia ter um desses 2 cônsules, ele tinha que ser plebeu, né? E as terras que fossem conquistadas, né, ou as terras que existissem, né, que fossem anexadas, eles tinham que dividir também com os plebeus. E essa aqui, ó, a igualdade civil, né, que era a permissão do casamento misto, né, entre patrícios e plebeus. Era proibido, naquele período, antes disso daí, um patrício casar com uma plebeia, ou vice-versa, certo? Com a lei Canuleia, eles criam a igualdade civil, né? Igualdade jurídica, na realidade. Então, todo mundo agora se torna igual em direitos, e poderia ocorrer aqui o chamado casamento misto, né? Só que o que é que vai acontecer? O critério de diferenciação social não vai ser mais o censo, ou seja, quem tem mais posse ou menos posse, ou quem nasceu, né, em uma família de patrício e de plebeu, né? A questão da, da classe social ao qual o cara pertencia. A diferença social passa a ser financeira. Financeira e militar, por quê? Porque quem custeava os seus instrumentos, né, as suas armas de guerra, certo? O cavalo de batalha, por exemplo, eram os próprios soldados. Então, como os plebeus eles não tinham tantas posses, então nem sempre eles podiam custear para fazer parte do exército. E eles eram recrutados para o exército. Aí iam como? Iam, mas sem proteção de armadura, né? Sem cavalo, iam com armas mais rudimentares, né? E era quem primeiro morria nas batalhas, né? Então, vejam, em 326, a gente vai ter o fim da escravidão por dívidas. Essa é uma das maiores conquistas, né,
dos plebeus, né, nesse período. Aqui o mapa, certo? E essa parte aqui deixa eu ver aqui. Essa parte eu vou encerrar por aqui. E essa parte eu queria ter avançado mais, mas pela discussão a gente não conseguiu. Mas, veja, ainda durante a República, a gente vai ter um período de expansão territorial. Mas isso eu vou falar para vocês na nossa próxima aula, beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender direitinho? Deu. Deu Vou, pra entender man- tudo, né? Professor. vou mandar esses slides, certo? Aí vejam, os slides eu vou postar lá na sala de aula do Classroom. Vou mandar para você depois o link da aula de hoje, né? Assim que eu editar ela aqui e postar no YouTube, certo? Eu mando para vocês. Vou colocar também tudo, né, no grupo, né, do PRU. E na próxima aula a gente trabalha o finalzinho da República Romana, o Império e o legado, né, do Império Romano para a nossa civilização ocidental. Ok, gente? Alguma pergunta? Ok. Alguma dúvida? É só uma dúvida, professor, porque Pode falar. semana passada, não é nem sobre o assunto, que eu compreendi tudo direitinho. Semana passada eu não tive como comparecer, que eu estava doente, mas o material da aula passada, o senhor já disponibilizou?